Bom, boa tarde, então, a todos e a todas. Aqui, na verdade, em Coimbra, já são 7h20, né? Aqui nós estamos 4 horas à frente. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de parabenizar os responsáveis pela organização deste evento, em homenagem aos 80 anos, né, da professora Rosa Virgínia Matos e Silva. De fato, né, trata-se de uma merecida homenagem, né, a essa linguista que dedicou tantos anos, né, da sua vida ao estudo da língua portuguesa, né, ela que foi responsável por ter projetado o nome da Universidade Federal da Bahia, e da Bahia, né, também, no país e no exterior, né, então projetou como centro de excelência dos estudos histórico-diacrônicos, né? Então, uma justa homenagem e os organizadores estão realmente de parabéns. Em seguida, eu agradeço o convite, né, para participar dessa mesa sobre morfologia e lexicologia históricas do português, e dizer que para mim é uma grande satisfação, né, compor essa mesa com meus queridos colegas do Propor, Juliana, Maílce, Natival, nesse, né, que na verdade é o nosso reencontro virtual. Então, a satisfação é grande por isso também. Bom, a minha fala será sobre o tema das pesquisas que, desde o doutorado, eu venho desenvolvendo na UFBA, que é o estudo da composição de palavras na perspectiva diacrônica. Antes de falar especificamente sobre essas pesquisas, eu gostaria de descrever, né, de forma breve, as circunstâncias que me levaram à escolha desse tema. Como alguns sabem, né, eu não sou natural da Bahia, eu nasci no Ceará, cresci em Brasília e em 1999 vim aqui para Portugal, né, com o meu marido e os nossos filhos, que enquanto meu marido realizava estágio de pós-doutorado, eu cursava o mestrado em linguística portuguesa e desenvolvi, né, como dissertação, né, desenvolvi na dissertação um estudo sobre os pronomes demonstrativos, né? Então, foi um estudo na perspectiva diacrônica. Então, desde esse período, né, e esse estudo foi orientado pela professora Clarinda Maia, então, desde esse período, eu já estava assim, meio que imersa, né, em temas sobre a história da língua portuguesa. Então, o que aconteceu? Em 2002, meu marido foi aprovado, né, num concurso para professor da UFBA, e imediatamente eu vislumbrei a possibilidade de cursar o doutorado na UFBA. E não só cursar o doutorado na UFBA, mas ser orientada pela professora Rosa Virgínia, né, grande nome da linguística histórica no Brasil. E aí, né, como é comum se falar atualmente, né, início de um sonho, deu tudo certo, né? Ingressei no doutorado da UFBA em 2005, né? Antes cursei algumas disciplinas como aluno especial, e a professora Rosa Virgínia aceitou orientar a minha tese. O meu interesse era estudar algum aspecto relacionado com o processo de formação de palavras na perspectiva histórica, né? Decidi-me pela composição, tendo em vista que já havia os excelentes trabalhos, né, de Juliana Soledade sobre a sufixação e de Lucas Campos sobre o uso prefixal do não na língua portuguesa. A partir daí, né, então, começa a minha aventura pelo mundo das palavras compostas. Pronto. Inicialmente, né, eu busquei trabalhos que abordassem a composição de palavras em fases pretéritas da língua, com exceção da presença de descrições pouco detalhadas do processo em gramáticas históricas e do artigo de Blanco Valdez, Palavras Compostas em Galego-Português, publicado em 1985, nada mais havia, né?
Essa escassez de trabalhos sobre a composição tornou-se mais evidente quando foram comparados, né, com os trabalhos existentes sobre a morfologia derivacional. Então, de fato, havia muito pouca informação sobre a composição, né, em períodos pretéritos da língua. E aí a gente tem que, em 2008, é publicada a obra O Português Arcaico, uma aproximação da professora Rosa Virginia Matos e Silva, né? Nessa obra, a autora estabelece um diálogo entre os trabalhos de Graça Rio Torto e Matoso Câmara Júnior sobre a formação de palavras em português. Em especial sobre a composição, ela conclui que ambos os autores coincidem nas suas definições. Em seguida, escreve que, não conhecendo nenhum estudo geral sobre a composição no português arcaico, tentarei organizar tipos de composição no léxico do português arcaico, apresentando logo depois o que chamou de rastreio, por ela realizado a partir de alguns textos do período arcaico. Ao elencar os tipos de composição no português arcaico, utiliza a classificação a partir da categoria lexical dos constituintes, ou seja, adjetivo, substantivo, mas também faz uso da classificação a partir da relação sintática entre os constituintes, isto é, termo determinado e termo determinante. A ordem sintagmática dos compostos em português é determinado-determinante, como em Sangue Frio e Bolsa Família, o que indica que em seu texto, Matos e Silva, né, na página que vocês estão enxergando, estão vendo? O que indica que ela inverte, né, os termos ao classificar febre terçã e caldo amarelo, por exemplo, como uma relação entre um termo determinante e um termo determinado, né? Um parêntese aqui, é que eu cheguei a comentar com a professora Rosa, que havia esse equívoco, né, nessa parte sobre a composição, e ela simplesmente me respondeu, faça uma crítica, escreva uma crítica sobre o livro. Aí eu falei, não tenho essa capacidade de escrever uma crítica sobre o livro, mas cheguei a comentar com ela que teria havido essa inversão. Bom, além desse padrão compositivo, né, substantivo mais adjetivo, apresentado pela professora Rosa, é apresentado também o padrão substantivo mais de, vejam que ela especifica a preposição, né, mais de, mais substantivo, sob abonações como colher de pau, grão de bico, água de cheiro e agulha de marear. Não distingue, no entanto, a forma da preposição, que também surge contraída com artigo definido, como em Estrela do Norte, Cruzeiro do Sul e Coita do Amor. Inclui ainda a forma fudodincule como um composto aglutinado. Ao final, reconhece que não são muitos os dados rastreados, mas que são significativos e expressivos, até que venhamos a ter um estudo abrangente dos processos de composição em português, né? Então, isso está na obra Português Arcaico, uma aproximação, no volume sobre morfologia e léxico. Bom, a minha tarefa, então, né, iniciada em 2005, seria descrever parte da história da composição na língua portuguesa a partir de um corpus textual representativo do português arcaico. Digo parte porque houve a necessidade, né, de se fazer um recorte dos tipos de compostos a serem analisados. Assim, o meu estudo se limitou aos compostos nominais, né, e com as configurações nome, preposição, nome, nome, adjetivo, nome, 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 verbo, nome. Contudo, nessa tarefa, deparei-me com algumas questões complexas sobre o tema, das quais destaco por agora duas. Uma de natureza teórica, que é definir o que é composição, definir o que é composto, e outra de natureza prática, como identificar compostos em textos antigos.
Para se estudar os compostos de qualquer língua, deve-se antes partir de uma definição da composição. No entanto, na literatura sobre o tema, o que há são várias perspectivas sobre esse fenômeno. Na busca por uma definição mais adequada aos propósitos do trabalho, tive conhecimento de uma dissertação sobre os compostos no português contemporâneo, orientada pela professora Graça Rio Torto, da Universidade de Coimbra. A autora, Silvia Ribeiro, adotou um conceito abrangente de composição, né, no qual se incluem padrões de composição menos prototípicos, como nome, preposição, nome e nome adjetivo, né, que são justamente os padrões apresentados pela professora Rosa. Ao lado, então, dos padrões mais canônicos, né, que é nome, nome, verbo, nome. A definição de composição, numa versão reformulada, pode ser encontrada no trabalho de Silvia Ribeiro e Graça Rio Torto, de 2016, na segunda edição da Gramática Derivacional do Português, publicada em Coimbra, Portugal. Bom, como identificar compostos em textos do português arcaico, principalmente aqueles com a estrutura superficial de um sintagma livre, né, um sintagma livre da língua. Por exemplo, clérigo de missa, né, possui a estrutura nome, preposição, nome. Compare-se com o sintagma livre copo de café, então tem a mesma estrutura, né? E panos menores ou maiores, né, que tem a estrutura nome adjetivo. Compare-se com o sintagma livre meninos altos, por exemplo. Por que minha decisão foi considerá-los, né, no caso clérigo de missa e panos menores? Porque a minha decisão foi considerá-los compostos do português. Em primeiro lugar, pelo seu caráter referencial. Além disso, dois outros aspectos podem ser referidos: a recorrência dessas formas em um mesmo texto, ou em outros textos do corpo selecionado, e o seu registro em glossários, seja o glossário apenso ao texto, né, ou glossários apensos a outros textos medievais, né? Então, o glossário, obviamente, é elaborado o editor do texto, né? Clérigo de missa, por exemplo, está presente em 4 textos pertencentes a diferentes gêneros. Então, Cantiga de Santa Maria, né? Vocês podem observar no slide, aí eu apresento as abonações de clérigo de missa nos 4 textos. Então, aparecem nas Cantigas de Santa Maria do século XIII, na primeira partida do século XIV, na Crônica Geral de Espanha do século XV e no livro de José de Arimateia do século XVI. O seu significado é presbítero, né, ou a mesma coisa, padre. No caso de panos menores, forma lexicalizada no plural, registra-se nas Cantigas de Santa Maria, na primeira partida e na Crônica Geral de Espanha, possuindo o significado de roupa interior. Ambos os sintagmas, clérigo de missa e panos menores, foram classificados como palavras compostas por corresponderem a um referente bem definido, possuem uniformidade semântica, e por ocorrerem mais de uma vez no mesmo texto, ou em textos distintos, ou ainda por estarem registrados em glossários. Contudo, nem sempre uma determinada combinação de palavras ocorre em textos diferentes, ou até mesmo mais de uma vez no mesmo texto. É o caso, por exemplo, de fogo de Samassal e mal de Petra, ambas ocorrências das Cantigas de Santa Maria, que, por se referirem a tipos de doença, foram incluídos no conjunto de compostos recolhidos do corpus. Em relação ao registro desses compostos no glossário das Cantigas de Santa Maria, apenas fogo de Samassal aparece individualizado, no caso, na microestrutura do verbete fogo, ao lado de fogo do céu, mal do fogo e fogo salvagem. Outro problema observado durante a recolha diz respeito a formas que violam o princípio da integridade lexical. De acordo com esse princípio, a palavra é refratária a certos processos, como a alteração da ordem, a inserção e a substituição de termos. Significa dizer que um composto como sangue frio, um composto do português moderno, que significa tranquilidade,
não permite alteração na ordem. Então, eu não posso ter frio-sangue, não posso ter a inserção de material linguístico, né? Eu não posso ter sangue muito frio, nem a troca de termos como sangue gelado, né? Todas essas operações retiram da palavra o estatuto de um composto. Esses critérios parecem não ser totalmente aplicáveis ao estudo de compostos arcaico, pois nos dados recolhidos, observou-se a ocorrência de duas dessas situações, o que é justificável, tendo em vista tratar-se de um período de instabilidade linguística e gráfica, condizente com uma língua ainda em processo de elaboração e estandardização, né? Então, os exemplos que eu trago para vocês, alguns, né, desses dois princípios aí, a alteração da ordem dos elementos constituintes pode ser observado em Espírito Santo, Santo Espírito, pecado original, original pecado, tabelião público, público tabelião, vanglória, glória vã. A substituição ou uma alternância, né, de termos do composto, a gente observa em cavaleiro d'armas, no caso aí a alteração se dá na preposição, né, cavaleiro em armas, corpo de Deus, corpo de Jesus Cristo, corpo de nosso Senhor, não é? Aí corresponde à hóstia, fogo montês, fogo de São Massal, que é um tipo de doença. Então, eu me deparei com essas situações. Nas pesquisas que sucederam, espera aqui que eu pulei demais. Bom, em relação à metodologia, né, os textos foram explorados manualmente, né, realizando-se a leitura integral de todos eles. Aos poucos foram se delineando os tipos composicionais no português arcaico, os mesmos presentes no português contemporâneo, mas com uma notável diferença na frequência. Assim, podem ser acrescentados aos padrões rastreados pela professora Rosa Virgínia, né, que foram nome, adjetivo, nome, preposição, nome, os padrões adjetivo, nome, nome, nome e verbo, nome. Contudo, os padrões de composição mais prototípicos, isto é, verbo, nome, 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 forneceram poucos produtos nos textos analisados. Os padrões nome, preposição, nome e nome, adjetivo, por outro lado, foram responsáveis pelo maior número de compostos recolhidos do corpus. Para se ter uma ideia, no corpus constituído por cerca de 20 textos, foram recolhidos somente 5 tipos diferentes de compostos VN. Como vocês observam aí, guarda-roupa, guarda-pó, guarda-cós, fura-buchos e passa-tempo, né? 3 deles apresentam a mesma base verbal. Os compostos NN recolhidos, com exceção de pedra-mármore, não ocorrem em outros textos. Então, como vocês veem aí, conde prior, fosse legon, guarda-porteiro, infante abade, igreja paróquia, madre donzela, maestra-escola, mestre-sala, pomba seixas. Permanecem nos registros lexicográficos apenas mestre-escola e mestre-sala, né? Citando aqui o Ruais, né, na consulta ao Ruais, o que pode indicar o caráter ocasional e, portanto, efêmero das demais formas, em especial conde prior, infante abade, madre donzelas. Então, seriam criações, digamos assim, ad hoc. Nas pesquisas que sucederam, né, então, após a defesa, eu continuei estudando esses compostos. Nas pesquisas, então, que sucederam, os padrões nome, nome e verbo nome também não forneceram muitos exemplos. Então, igreja catedral, espada cinta, frades, freires, marcha fêmeas, ganha dinheiros, alça perna, né? Outros padrões também foram registrados, né, mas com poucas abonações. São padrões que Ribeiro e Rio Torto chamam padrões residuais, né, no português contemporâneo, que seria preposição nome, advérbio verbo, advérbio adjetivo, sendo que esses padrões, né, na realidade, eles vão se situar na fronteira entre a composição e a derivação, que é também uma questão bastante cara. A composição é um dos outros problemas, né, envolvidos aí no estudo da composição. Bom, no momento atual,
A minha pesquisa sobre os compostos tem como corpus materiais metalinguísticos, né, como gramáticas e dicionários dos séculos XVI, XVII e XVIII. Alguns resultados, né, de pesquisa no vocabulário português e latino de Blitot, do século XVIII, já foram publicados. Então, eu vou trazer esses resultados aqui para vocês. Eu não sei se está dando para visualizar, tá? Ok. Sobre os compostos verbo-nome, em particular, a pesquisa empreendida no vocabulário de Blitot evidenciou uma diversidade de formas, representada por tipos variados de verbo, como matar, passar, papar, sacar, portar, bater, cortar, lavar, picar, cagar, chupar, espantar, e etc. Né? É um número variado de verbos. E caracteriza-se também por uma extensão das áreas semânticas, né? Então, a gente vai ter esses VN denominando objetos ou instrumentos, agentes humanos, espécies zoológicas, espécies botânicas, atividades e eventos, atuando como predicador de humano, não é? Denominando itens do vestuário ou locais. Então, a gente observa uma expansão, né, da atuação desses VN em português. Então, isso, né, pode refletir, né, não só as necessidades de nomeação diante de uma nova realidade histórica, ou pode mesmo refletir a necessidades expressivas, né? É o caso desses VN. A gente observa que é evidente, né, o caráter coloquial dessas denominações. E o Blitot, ele reforça esse caráter coloquial, né, no vocabulário, através de expressões como, né, então ele coloca na entrada, no verbete desmancha prazeres, furta cores, chama o vulgo. Em lança luz, como diz o vulgo. Papa Santos, chama-lhe assim o vulgo chulamente. Corta bolsas, enche manja léguas, termo do vulgo. Rapapé, termo chulo. Rega bofe, termo vulgar. Lava dente, palavra vulgar. Esfola gato, forra gaitas, frase chula. Papa gente, disse vulgarmente. Além dessas marcas, né, o Blitot, ele indica a especificidade de certos termos. Então, também esse padrão pode ser utilizado na área da agricultura, né? Ele coloca uma palavra de agricultor, catapereiro, termo de pedreiro, matacão, termo de fortificação, parapeito, termo de navio, tapa em bornais, e marca ainda o caráter arcaico, né, de algumas formações. Então, guarda-porta significava um pano que cobria a base da porta, né? Guarda-patas, um tipo de tocado, né, que na época já não se usava. No dicionário, né, do Ruais e Vilar, na edição eletrônica de 2009, é possível observar esse caráter expressivo e popular dos compostos verbo-nome, né? Então, eu fiz uma recolha, né? Observei que havia diferentes designações para a cachaça, né? Utilizando esse padrão. Então, aparece: apaga a tristeza, arrebenta peito, corta bainha, cura tudo, engasga gato, espanta moleque, esquenta corpo, limpa goela, limpa olho, mata bicho, mata paixão, quebra goela, quebra jejum, quebra munheca, tira calor, tira juízo, tira teima, tira vergonha. Então, é bem evidente, né, o caráter popular dos VN. Inclusive, o fato dele não ser muito registrado, ou não haver muitos registros de VN, né, nos primeiros textos, ou nos textos do período, né, arcaico, alguns autores atribuem ao seu caráter popular, né? Então, ele não apareceria na escrita porque ele era específico ou mais típico da oralidade. É uma proposta de
justificar, né, a escassez desse padrão nos textos do português arcaico. Bom, o estudo diacrônico da composição na língua portuguesa pode contribuir para a compreensão de determinados padrões ativos na língua e de determinados processos de mudança, como sucedeu com a construção nome-mor, né? Mas o adjetivo mor, amplamente representada no período arcaico. Então, seria do tipo camareiro-mor, capitão-mor, tá? No trabalho Esquema Constitucional XMOR, né, na história da língua portuguesa, eu e o professor Natival observamos que o constituinte mor, embora não seja utilizado como forma livre na atualidade, entra na constituição de inúmeros neologismos, cujas bases distinguem-se semanticamente dos nomes de ofício. Então, nos textos antigos, a gente encontra, né, alferes mor, capitão mor, camareiro mor, físico mor, tesoureiro mor, né? Então essas bases correspondem a nomes de ofício, a profissões, né? Então isso era bastante corrente nos textos medievais. Assim, né, tornou-se comum, então a gente estudou a trajetória desse padrão, né, ao longo da história da língua, e percebemos, né, que tornou-se comum encontrar na língua, e a nossa pesquisa também levou em conta a produção nas redes sociais, né, em especial no Twitter. Então, nós percebemos formações como ladrão mor, corrupto mor, genocida mor, miliciano mor e por aí vai. Então, é bastante produtivo, embora o segundo elemento, né, ele não ocorra sozinho, né, de forma autônoma na língua. Bom, concluindo esta fala, lembro que para o português europeu contemporâneo, os padrões considerados produtivos são nome, preposição nome, nome adjetivo, verbo nome e nome, né, segundo Ribeiro e Rio Torto, 2016. Que são padrões registrados nos textos do português arcaico, mas como vimos, com frequências díspares, e são registrados também nos materiais lexicográficos. Sobre a produtividade da composição no português brasileiro, notadamente dos padrões supracitados, somente um estudo atualizado pode corroborar ou não a afirmação das autoras para o português europeu. Então, é uma opinião, né? A minha opinião é que talvez seja necessário se estudar, né, no português brasileiro a composição para saber se de fato a gente pode afirmar que os padrões, né, correspondem, né, os padrões mais produtivos correspondem àqueles apontados pelas autoras. Bem, tendo em vista o tempo, eu vou encerrar aqui a minha fala, né? No final, então, na parte das perguntas, eu fico à disposição para responder as questões, esclarecer dúvidas. E finalizo agradecendo mais uma vez o convite e aos organizadores do evento. Obrigada.